Mito é uma narrativa tradicional envolvendo personagens extraordinários e escrituras sobrenaturais. É frequentemente usado para explicar fenômenos naturais ou fatos da história antiga. Na maioria das vezes, o mito é fundamentado especialmente em eventos imaginativos, em que deuses, semideuses, heróis ampliados, etc., são nomeados. Mitos e lendas são elementos culturais gerados a partir da capacidade inventiva dos povos que são transmitidos de forma oral de geração em geração. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A série de mitos de uma região ou comunidade dá origem à mitologia daquele lugar. Por exemplo, mitologia grega, mitologia romana, mitologia escandinava, mitologia egípcia, etc. Toda mitologia tem seus próprios deuses e heróis. Eles nasceram em tempos muito remotos da humanidade. Assim, de acordo com a mitologia grega, o trovão foi lançado com raiva pelo deus dos deuses, Zeus. Então, havia outros deuses para terremotos, chuva ou eclipses solares. Os personagens dessas histórias são seres extraordinários, como deuses, semideuses, heróis, gigantes, etc. A intenção por trás dessas histórias é explicar a origem e a criação das coisas, muitas vezes porque essas questões eram um mistério para os povos antigos. Da mesma forma, os antigos criaram histórias para explicar a origem do mundo e dos elementos, ou para ilustrar os fenômenos naturais, como tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, etc. Os mitos se desenrolam em um momento histórico básico, ou seja, os muitos contos desenvolvidos pelos antigos da época que os homens ainda não existiam na Terra. Os mitos podem às vezes representar um personagem religioso. Eles lidam com questões universais, ou seja, questões que afetam toda a humanidade e tentam responder a questões existenciais. Diferenças entre mito e lenda. Eita, negócio ruim de explicar! O número de pessoas que acaba confundindo mito e lenda é gigantesco. Essas palavras são muitas vezes usadas erroneamente como sinônimos. Isso ocorre porque eles compartilham algumas características. Por exemplo, ambos são invenções imaginativas com personagens extraordinários e são transmitidas oralmente de geração em geração. As lendas, até os dias atuais, ainda são válidas. Isso porque muitas pessoas acreditam nesse tipo de histórias, como, por exemplo, as lendas urbanas. Você conhece todas as lendas urbanas brasileiras? Aqui na descrição temos vários links dos nossos vídeos sobre esse tema. Se você gosta do assunto, fique à vontade para acessar esses e outros conteúdos do canal. Os mitos, por outro lado, são histórias que perderam toda a credibilidade devido a descobertas científicas. Hoje, ninguém acredita que vulcões em erupção sejam deuses do mal, ou que um rio nasceu das lágrimas de uma deusa. As lendas podem ser sobre personagens e eventos atuais. Os protagonistas da lenda podem ser pessoas comuns ou figuras históricas, mas geralmente são pessoas que existiram ou poderiam ter existido. A lenda aborda temas comuns em um determinado país, área ou comunidade. Em outras palavras, elas são sobre as crenças locais. Já os mitos se referem aos tempos antigos, em geral antes da existência dos humanos. Por outro lado, os personagens dos mitos são seres sobre-humanos, deuses, titãs, etc. O mito trata de questões universais que afetam pessoas de todo o mundo. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau!